Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que acabamos de ouvir pode causar certo desconforto. Estamos acostumados a imaginar Jesus acolhendo todos com ternura, e ele realmente o faz. Contudo, hoje encontramos um Cristo exigente, que não suaviza suas palavras para conquistar seguidores. Pelo contrário, parece até dificultar o caminho daqueles que desejam acompanhá-lo. Isso acontece porque Jesus não procura admiradores, procura discípulos. Vivemos numa sociedade que deseja os benefícios de Cristo, mas nem sempre aceita suas exigências. Muitos querem as bênçãos, mas poucos desejam carregar a cruz. Querem o consolo da fé, mas evitam as renúncias que ela pede. O escriba aproxima-se cheio de entusiasmo. Eu te seguirei aonde quer que vás. Parece uma belíssima profissão de fé. No entanto, Jesus conhece o coração humano. Ele sabe que muitas promessas são feitas no entusiasmo e abandonadas na primeira dificuldade. Por isso responde: As raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está exaltando simplesmente a pobreza material. Ele está revelando que o reino de Deus não se constrói sobre as seguranças deste mundo. Nós também gostamos das nossas tocas. Construímos refúgios onde nos sentimos protegidos. Nosso orgulho, nossos bens, nossos projetos, nossas certezas, nossos cargos, nosso reconhecimento, a nossa zona de conforto. Mas Cristo nos convida a sairmos dessas falsas seguranças. Quem coloca sua confiança apenas nas coisas deste mundo, inevitavelmente experimentará frustração. Tudo passa, tudo envelhece, tudo termina. Somente Deus permanece. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Seguir Jesus significa aprender que nossa verdadeira casa não está aqui. Somos peregrinos. Nossa pátria definitiva é o céu. É interessante perceber que Jesus chama a atravessar o lago. A travessia na Bíblia sempre representa transformação. Ninguém atravessa um lago, um rio ou um deserto permanecendo igual. Toda vocação é uma travessia. Abraão atravessou sua terra. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Josué atravessou o Jordão. Os apóstolos atravessaram o mundo anunciando o Evangelho. Também nós somos chamados diariamente a atravessar o lago do egoísmo para chegar à margem do amor. Depois surge o segundo discípulo. Seu pedido parece perfeitamente razoável. Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas existe uma palavra que muda completamente a frase: primeiro. É justamente essa palavra que Jesus questiona.
O problema não era sepultar o pai, o problema era colocar outra realidade antes do reino. Quantas vezes também dizemos: primeiro vou resolver minha vida, primeiro vou ganhar dinheiro, primeiro vou realizar meus sonhos, depois servirei a Deus. E esse depois, muitas vezes, nunca chega. O chamado de Deus acontece no presente. A santidade começa hoje, a conversão começa hoje, o perdão começa hoje, o amor começa hoje. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, repetia frequentemente aos jovens: não tenhais medo de abrir as portas a Cristo. Porque quando Cristo entra em nossa vida, Ele não tira a nossa felicidade, Ele a plenifica. O discípulo não perde liberdade, encontra a verdadeira liberdade. Vivemos numa época profundamente marcada pelo adiamento. Adiamos decisões, adiamos reconciliações, adiamos mudanças de vida, adiamos nossa conversão, mas ninguém sabe quanto tempo ainda possui. Cada dia é uma oportunidade irrepetível de respondermos ao Senhor. O Evangelho também possui um forte sentido vocacional. Todo cristão recebe um chamado. Alguns são chamados ao matrimônio, outros à vida consagrada, outros ao sacerdócio. Mas todos, absolutamente todos, são chamados à santidade. Como recorda o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, a vocação universal do cristão é a santidade. Não existe discípulo sem missão, não existe batizado sem responsabilidade, não existe cristianismo sem seguimento. Também nós precisamos perguntar hoje: o que ainda me impede de seguir Jesus plenamente? Talvez seja o medo, talvez seja o apego ao dinheiro, talvez seja o orgulho, talvez seja uma mágoa antiga, talvez seja o pecado que insistimos em conservar, talvez seja a busca constante de aprovação dos outros. Cristo continua repetindo: segue-me. Ele não diz: entenda tudo primeiro, resolva toda a sua vida primeiro, torne-se perfeito primeiro. Ele simplesmente diz: segue-me. Porque é caminhando com Cristo que nos transformamos. Ninguém se torna santo antes de começar a seguir Jesus. Os santos tornaram-se santos justamente porque disseram sim ao chamado. São Francisco de Assis abandonou tudo para encontrar o verdadeiro tesouro. Santa Teresa de Calcutá deixou sua segurança para encontrar Cristo nos pobres. São João Maria Vianney entregou sua vida inteira para conduzir almas ao céu. Todos compreenderam que nada vale mais do que pertencer inteiramente a Cristo. Hoje Jesus passa novamente diante de nós. Ele continua chamando, continua esperando, continua convidando. Talvez não nos peça a abandonar nossa casa, mas certamente pede abandonar nosso egoísmo. Talvez não nos peça deixar nossa profissão, mas pede exercer nossa profissão como discípulos. Talvez não nos peça mudar de cidade, mas pede mudar de coração. O seguimento de Cristo nunca é apenas uma mudança exterior, é uma transformação interior. Que a nossa intimidade com Jesus, a Eucaristia, nos dê coragem de colocar Jesus verdadeiramente em primeiro lugar, certos de que quem entrega a sua vida ao Senhor jamais perde, ao contrário, encontra a verdadeira vida. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu continuas passando por nossas vidas e repetindo o mesmo convite dirigido aos primeiros discípulos: segue-me. Dá-nos um coração livre de todo apego, coragem para responder sem demora ao Teu chamado e fidelidade para permanecer contigo até o fim. Que nada ocupe o primeiro lugar que pertence somente a Ti. Fortalecidos pela Tua graça e alimentados pela Eucaristia, faze-nos discípulos missionários, testemunhas do Teu amor no mundo.
e perseverantes na esperança da vida eterna. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.